Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast E Agora, Mãe? Sim, pessoal, esse programa ele foi pensado para você, mãe que está aí do outro lado, que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida se pegou perdida, né? Sem saber o que fazer, pensando, e agora, né? O que eu faço? Eu sou Jete Mundim, sou pediatra, sou mãe de 2 meninos e estou aqui para pegar na tua mão e te ajudar a fazer da maternidade o mais leve possível, né? Essa fase ser o mais leve possível, assim como ela tem que ser, né? A maternidade não nasceu para ser um peso para ninguém. Então fica aqui com a gente, já curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que agora, né, quinzenalmente, vai ter episódio aqui para você, para te ajudar muito nessa fase. E hoje, um tema de saúde pública, um tema importantíssimo para ser discutido aqui, que é obesidade infantil. Eu trouxe aqui vários números estatísticos que eu vou passar para vocês, e eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vão se assustar quando vocês verem como que está a situação da obesidade infantil no mundo e no Brasil. E eu trouxe esse tema porque no consultório, né, no próprio consultório, gente, vocês não têm noção de quantas crianças em situação de sobrepeso e obesidade a gente tem hoje e quais os efeitos que isso pode, quais as consequências, né, que isso pode trazer para a vida dessa criança e depois lá na vida adulta. Então, a gente vai discutir muito sobre isso aqui hoje. E para isso, quem que eu trouxe hoje? Gente, eu sempre disse para vocês que eu só vou trazer gente aqui gabaritada, né? Então, hoje nós temos currículos de peso nessa mesa. Doutora Antônia Barbosa de Castro. Doutora Antônia Barbosa é pediatra e endocrinologista pediátrica formada pela USP e, vulgo, uma das minhas melhores amigas. Obrigada, amiga, por você estar aqui. Tem que ser muito amiga para estar aqui mesmo. Vencendo a vergonha. Eu sou bem tímida, tá, gente? Para, amiga. Você adora Shakira, adora cantar Shakira. Mas isso a gente pode deixar para um outro episódio. Por favor. Além de ser endocrinologista pediátrica, né, Antônia também é mãe de 2 fofuras, da Bebel e do Henrique, que além de serem meus sobrinhos, né, postiços, são meus pacientes também. Então, tem até a sua experiência para contar, né, amiga? Como Sim, foi com tudo com as crianças, né? Uhum. A Bebel completou 3 aninhos, né? Acabou de fazer 3 anos. 3 aninhos. E o Henrique tá com 8 meses. 8 meses, já começou a introdução alimentar, né? Isso Uhum. mesmo. E trouxe também hoje Gabriel Borges, aí, famoso das redes sociais. Gabriel, que é nutricionista, tem pós-graduação em nutrição funcional e gastronomia também, né, Gabriel? Nutrição funcional, esportiva e gastronomia. Isso mesmo. E tem uma coisa muito importante do Gabriel, da vida do Gabriel, porque que eu também quis muito que ele viesse hoje nesse episódio, que o Gabriel, quando foi criança, foi um obeso infantil, né, Gabi? Infelizmente, né? Ou felizmente, né? Não sei. Talvez isso que te abriu aí para nutrição também, justamente, né? Então, ele vai contar, participou de programas, né, para obesidade infantil, né, para tratar isso, e você vai contar para a gente a sua experiência. Eu acho que isso é importantíssimo também. Uma das coisas também do porquê que eu quis trazer você hoje aqui com a gente. Ok, combinado. E obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E o nutricionista, gente, ele vem no programa, é que eu tirei daqui da mesa. Ele trouxe chocolate para mim. Não, amiga, você acredita? Ele trouxe chocolate. Eu falei, Gabriel, tô tentando emagrecer, a pessoa trouxe chocolate. Tipo um enfeite, assim, você ganhou e deixa lá. Tipo, não come, né? Mas agora você é obrigada a comer, tá vendo, né? Obrigada pelo Como próprio vai fazer satisfeita, Não tem como. Obrigado pelo próprio nutricionista, amigo. Ó, vou ter que comer, não tem jeito. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar, então? Eu quero trazer para todo mundo, e até para vocês também, não sei se vocês sabem, dos dados mesmo de obesidade infantil, que foi uma das coisas que eu fiquei bem assustada, né? Eu sei que tem uma alta prevalência, porque no consultório tem essa demanda, mas quando eu me deparei com os dados, a gente se assusta um pouquinho. Então, esses dados, eles são de 2019, que foi o último estudo que teve, encomendado pelo Ministério da Saúde, e foram tirados do Atlas da Obesidade Infantil, né? Sempre quando tem estudo, eles lançam esse atlas, está disponível na internet para quem quiser colocar lá, é só colocar Atlas da Obesidade Infantil, que já aparece ele para baixar. E esses dados são referentes às crianças que são atendidas no SUS, na atenção primária. Ou seja, né, não contempla toda a verdade. Então, esses números aqui, eu imagino que, na real, eles devem ser até maiores. Na verdade, uma coisa importante é que os dados mais expressivos que a gente tem, de maior quantidade de crianças avaliadas, são esses que foram em 2019. Isso é pré-pandemia. Então, na verdade, esses dados são otimistas.
A realidade é que as coisas estão muito piores, né? Com a pandemia, a gente vê que aumentou demais a incidência da obesidade infantil. Então, na verdade, a gente fala que esses dados eles são otimistas. Na verdade, a situação é bem pior do que o que mostra. Isso que já está ruim, né? Ou seja, o próximo estudo que sair vai ter um aumento, né? Um incremento muito, muito grande nesses números, né? Assim, gente, então... das crianças avaliadas entre 5 e 9 anos, nós temos uma prevalência de 29,3% de excesso de peso. Ou seja, praticamente 3 a cada 10 crianças no Brasil estão acima do peso, entre os 5 e 9 anos de idade. E dessas crianças, né, desse número total, 13% já estão em obesidade, já são crianças obesas. E quando a gente olha... o que nos assusta também, porque eu estou falando de dados de crianças de 5 a 9 anos. Mas as crianças de 2 a 4 anos, você pensa, poxa, criança pequena, né? Os dados também são altos. A gente tem 14,3% de excesso de peso nessas crianças e dessas já quase 7% são obesas. Então, assim, numa população tão pequena, de uma faixa etária tão pequena, uma porcentagem tão alta de obesidade. E o que tem assustado... é que existe a Federação Mundial da Obesidade, eles fazem um estudo prospectivo como que fala? Uma previsão. Uma previsão, exatamente. Essa federação, ela, em cima de estudos, ela faz uma previsão da obesidade para, 2035, mais ou menos. E o que tem assustado e preocupado a comunidade mundial é que, por exemplo, no Brasil, estima-se que esse aumento de obesidade seja... para as crianças, de 4,4% ao ano, é um aumento. E na faixa etária de adulto, é de 2,5%. Ou seja, vai haver um crescimento maior de obesos entre as crianças do que entre os adultos. E a obesidade, até pouco tempo atrás, era uma doença de adulto. A gente não via isso na comunidade infantil, né? Então, assim, é um assunto um caso de saúde pública. Isso reflete até nos cofres públicos, né? Porque tem todo um gasto público com isso também. E pode ter reflexo na saúde da criança lá na frente, na vida adulta, como a gente vai falar. Aí eu queria começar perguntando, Antônia, o que você acha que se deve esse aumento, não de causas de obesidade, mas por que tem aumentado tanto esse número de obesos entre as crianças? Então, a obesidade ela é uma questão multifatorial, né? Então, ela é tanto a genética quanto o ambiente interagindo e fazendo com que a obesidade exista, né? Por que a obesidade está bombando tanto entre as crianças? O estilo de vida das crianças mudou muito. Então, assim, antigamente, e quando eu digo antigamente, não é muito tempo atrás. Quando eu era criança, né? Há 20 anos atrás... a gente brincava na rua, a gente tinha muito mais liberdade, segurança para fazer isso. Então, assim, o que mudou radicalmente na situação das crianças? É o gasto calórico diário dessas crianças. Então, isso parece besteira, o brincar, ou a criança que é arteira, a criança que apronta. Então, às vezes os pais falam, nossa... eu não aguento, não tenho fôlego para acompanhar essa criança. Eu dou graças a Deus. Eu falo, que bom que é uma criança ativa, que bom que é uma criança que não para. Porque, para você ter uma noção, a criança, até os 2 anos de idade, ela está só engordando, né? Porque ela ainda não anda direito, ela ainda não é muito ativa. As células de gordura não estão se proliferando, elas estão só aumentando de tamanho, elas estão fazendo reserva de energia. Para quê? Para, a partir dos 2 anos de idade, a criança gastar essa energia. Então, o corpo já vai se preparando, já vai estocando gordura para ela conseguir gastar bastante essa energia a partir dos 2 anos. Só que as crianças, a partir dos 2 anos, não estão mais gastando essa energia, né? Então, as crianças que antes corriam, brincavam, ficavam o dia inteiro na rua, desde os 2 anos de idade, então são crianças mais velhas, crianças bem novas, agora ficam na tela, ficam sedentárias, ficam dentro de casa, enfim, são crianças que não são mais tão ativas. O normal para uma criança, e isso é um dado que quando eu passo isso para os pais, eles falam, nossa, mas eu não fazia ideia, achei que era muito menos. O normal para uma criança é gastar mais ou menos 2.200 calorias por semana. Isso vai dar para uma criança a partir de 2 anos de idade. É alto gasto, né? É muito alto. Para você conseguir gastar isso por semana, sabe quanto que a criança tem que ficar ativa por dia? 2 horas. Então, são 2 horas que ela tem que estar ativa mesmo. São 2 horas que ela tem que fazer um esporte, fazer uma dança, fazer uma luta? Não necessariamente. Por quê? Antigamente, a gente conseguia isso brincando. Conseguia isso sendo criança. Só que hoje em dia os hábitos da criança não são mais assim. Os hábitos da criança são muito mais sedentários. O gasto calórico basal da criança, natural, é
muito menor. Então, essa é a dificuldade que a gente tem. A alimentação, ela veio mudando drasticamente, né? E, junto com isso, o gasto calórico dessa criança também. Então, são 2 fatores que não tem como. É claro que ia ser trágico, né? Ou seja, né? Aquela formulazinha de ganho de peso, que é o que você come e o que você gasta, na criança a gente teve uma piora nas 2 coisas. Tá ruim dos 2 lados. Porque aumentou Exatamente. muito o consumo de alimentos ultraprocessados. Também. Né? Nesse estudo, inclusive, eles sempre perguntaram sobre os hábitos alimentares também, nesse estudo que foi feito. E a maioria das crianças já consumiu, a maioria, tipo 60%, 70% mais ou menos, já tinham consumo, já consumiam macarrão instantâneo, salgadinho de pacote, biscoito recheado, né, bolacha recheada, outros tipos de biscoito. Então, esse aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados é uma coisa que antes demorava-se mais, né? Bebidas açucaradas, né, o consumo de bebidas açucaradas entre refrigerantes ou sucos tem aumentado muito também. Então, junto com isso, a tecnologia, que às vezes ela vem para ajudar, mas às vezes também dá uma atrapalhada, né? Então, criança hoje no tablet, né, o tempo todo, na frente da TV. E também a questão de segurança, né? Hoje, nos grandes centros, principalmente, as crianças moram muito em apartamento. Às vezes não tem aquele espaço que tinha antes. A gente brincava na rua, porque as casas eram mais espaçosas, né? Tinha essa de bicicleta no bairro. A gente essa liberdade. Tinha brincava com os vizinhos. Hoje em dia não existe. A não ser que você mora em condomínio, você não tem mais segurança para você deixar seu filho ir para a rua brincar. Então, isso limitou demais as crianças e a forma como as crianças vivem hoje em dia. É até triste você pensar nisso, porque a sociedade, como ela evoluiu, tá fazendo com que a gente não consiga fugir disso, entendeu? Eu falo que, às vezes, as mães chegam se sentindo culpadas, chorando no consultório, mas eu falo assim, olha, infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade que propicia tudo isso. Não é culpa de um pai ou de uma mãe específico. É uma maneira como a gente vive, a vida moderna propicia isso. Desde a invenção, por exemplo, de elevador, escada rolante. São coisas que parecem uma besteira, né? Mas são coisas que, no final da semana, vai diminuir demais o gasto calórico, tanto da criança quanto do adulto. Então, a vida moderna propicia a obesidade. Tanto no adulto quanto na criança. E a gente tem que... É como se a gente estivesse numa escada rolante que está descendo e a gente está tentando subir. A gente, para combater a obesidade, é um esforço ativo o tempo inteiro. Para a gente conseguir fugir disso, sair dessa regra da vida moderna, que é gastar menos e ingerir mais, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nisso ativamente para sair do comum, né? Do que acaba sendo a regra, né? Então, ganhar peso é a regra. E assim, o problema comportamental da alimentação, eu acho que é uma coisa, eu vejo como uma situação que dá para ser mudada, né? Às vezes, a questão da atividade ao ar livre seja mais difícil, o lazer livre talvez seja uma coisa um pouco mais difícil para a realidade dessa família que mora num apartamento, que os pais trabalham o dia todo, que a criança fica fechada no apartamento o dia todo. Mas a questão da alimentação é uma coisa possível de mudança, né? E o que você observa, Gabriel? Assim, os pacientes que te procuravam, que te procuram, como que está esse hábito alimentar da criança hoje? Na época que a gente atendia essa faixa etária de crianças, o que a gente mais identificavam era com quem que essa criança fica. Porque daí, por mais que eu vou atender a criança, vou prescrever a dieta, mas ela que vai fazer, ela que compra, como que é? Traz quem cuida. Mas ela não traz. Porque às vezes fazia certo em casa, fica com a avó o dia inteiro, fica com a tia. Quem que tá dando comida para essa criança? Às vezes a fruta volta. É claro que uma criança que foi ofertado, sei lá, uma bolacha recheada, entre uma bolacha recheada e uma maçã, eu também escolheria uma bolacha recheada. Então, o problema não é a criança, e sim que estão dando para ela e quem está dando. Né? Então, a gente sempre tentava orientar quem cuidava dessas crianças para que literalmente conversasse com todo mundo, sentasse e falasse, a gente precisa que vocês se conscientizem e que isso seja um tratamento onde todo mundo vai ajudar essa criança. Porque sozinha ela não vai no mercado, ela não tem dinheiro, ela não tem esse recurso. Então, o nosso tendão de Aquiles literalmente era quem cuida dessas crianças. É muito mais a família, né? É muito mais a família. Quando chega para mim o paciente, né? E a gente vai fazer ali o roteiro alimentar dessa criança para entender qual que é a dinâmica, né? Aí a mãe fala, de manhã come, sei lá, um iogurte, um Danone. Aí à tarde é sempre, sei lá, um biscoitinho, uma bolachinha. Mas come muito doce, doutor. Ele come muito doce, eu não sei o que faz.
Eu olho e falo, mas Quem que compra? comprou o doce? O Nossa, doce tá dentro de casa. por que o doce tá dentro de casa? Porque a criança foi lá, ela pegou o dinheirinho, foi lá no supermercado e comprou sozinha. Aí a mãe, tipo, sempre abaixa a cabeça. É que nem, por exemplo, introdução alimentar. Quando eu atendi essa parte, poucas vezes atendi. Eu vou dar sei lá, um chá pra criança, adoça. A criança Por conhece quê, o açúcar da Deus? onde? É. Vou fazer a papinha, põe sal. A criança conhece o sal da onde? E quando for oferecido algo que não tem sal nem açúcar, ela não vai querer. Então, ela já não conhece mais o alimento, ela não sabe o que é o alimento, porque é tudo açucarado, é tudo com sal. E é claro que esses ingredientes acabam melhorando a palatabilidade do alimento para que consuma uma quantidade muito maior. E o meu parecer em relação a isso precisa existir uma conscientização, uma orientação, não só de quem cuida, mas eu acho que uma educação nutricional nas escolas seria muito importante. Explicar para essas crianças o que é o alimento, de onde que vem. Tem até uma matéria. Você conhece o rabanete? Conheço. Então pega ali para tia. Era uma repórter. Não sabia o que era o rabanete. De onde que vem? Eu acho que é uma árvore. A criança nem conhece sabe, o né? legume. Minha mãe nunca comprou. Então, infelizmente, eu acho que precisa existir uma conscientização da família mesmo. Uma educação em saúde, né? Isso que o Gabriel falou de ter que trazer a família inteira, né, que está envolvida nos cuidados da criança, é uma coisa que é fundamental. Eu sempre falo para os pais dos meus pacientes que acompanham por causa de obesidade, eu falo assim, olha, o tratamento da obesidade é familiar, ele não é individual. Eu não estou aqui cuidando do seu filho, eu estou cuidando da sua família. Então, eu sempre falo, quem que participa dos cuidados? A avó participa dos cuidados? Que seja 2 vezes por semana que fique com a avó. A avó tem que vir em consulta. Perfeito. Pelo menos uma vez ela tem que sentar comigo e tem que conversar. A babá que participa dos cuidados, é ela que dá o almoço, é ela que dá o jantar. A babá tem que estar aqui comigo. Eu já escutei muitas vezes os pais falando, mas eu passo as orientações, eu passo ou para minha funcionária, ou eu passo para a avó, ou eu passo para a tia, enfim, quem está mais ativamente ali nos cuidados, porque às vezes os pais estão trabalhando, não conseguem. E não faz. Eu falo, então traz. Porque, às vezes, escutar isso de um médico, escutar isso de uma maneira científica, entender que você não está dando amor, você está dando comida, né? Porque a gente relaciona muito comida com amor. Exatamente. Né? Então, a gente acha que, não, eu estou oferecendo um docinho, eu estou dando amor para essa criança. Não, não é. Você está dando comida, né? E lá na frente, a consequência é ruim, é negativa. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, dentro do consultório tem que vir todo mundo, tem que vir a família inteira, tem que vir todo mundo que está cuidando da alimentação dessa criança. Isso que vocês falaram assim, mas a criança não tem dinheiro para comprar, para ir no supermercado. Eu falo para as mães assim, é muito mais fácil você falar para o seu filho, não tem em casa, do que você falar, não pode. Exatamente. É muito difícil você falar, não pode. Então, por exemplo, mãe, eu quero Nutella. Não pode. Mas por que não pode? Porque não pode, faz mal. Não, mas eu quero Nutella. Eu não me importo que faz mal. Não é muito mais fácil você falar, filho, não tem. Exatamente. Não tem. Pode procurar, não tem. Sabe o que eu falo, amiga? Eu sempre falo para as mães que eu dou o meu exemplo. Gente, se eu tiver, igual o Gabriel acabou de me presentear com uma caixa de chocolate. Essa caixa de chocolate vai ficar lá no meu armário? Eu não vou conseguir olhar para ela e falar, não vou comer. Eu não consigo. Como que você vai cobrar isso de uma criança de 5 anos de idade? Entendeu? Eles não têm essa maturidade. Não tem essa. Então, assim, é o que eu sempre oriento, até nas consultas de introdução alimentar e tudo. Não tenha nada disso em casa. Nenhuma criança é proibida de tomar um sorvete, de um picolé, mas deixa isso vamos sair para isso no final de semana. Aí você vai lá na sorveteria, compra ou passa naquele dia, tô com muita vontade de comer um salgadinho, de abrir, beleza, a criança não é uma coisa que ela não vai poder comer nunca, né? Passa lá na conveniência aquele dia e compra, mas não tenha isso estocado em casa, Exato. né? Uma exceção não vai matar ninguém. Né? Não, se todo dia for certo, parte da né? rotina, né? Exatamente. Colocar na lancheirinha, leva esse daqui que vai... Tá bom. E assim, hoje também as crianças... A montagem da lancheira da escola, você falou da lancheira. Às vezes, o Arthur, né, meu filho mais velho, chega e um dia ele falou pra mim assim, mãe, por que eu não levo daquele suquinho que é coloridinho? Porque às vezes eu mando na lancheira suco integral de uva, né? Hoje em dia a gente tem muita opção, que não havia até pouco tempo atrás, não tinha suquinho assim fácil de você mandar, suco saudável. Hoje em dia tem.
E a gente vai falar sobre o suco, que o consumo não deve ser diário, enfim. Tô falando sobre opções, né? Mas existem. Mas quando eu mando para ele suco, eu mando desse suco integral e tudo, né? E ele não tem uma embalagem muito convidativa para criança, né? E ele um dia chegou em casa, mãe, por que eu não posso? Eu nunca tomei todinho, ele nunca tinha tomado todinho. E o fulaninho lá da minha sala, ele leva todo dia. Ai, gente, aí me deu uma dor no coração, porque assim, eu percebi que ele ficou com vontade. Tudo bem, fui lá, comprei, dei para ele experimentar. Mas, né, um caso ou outro. Então, assim, eu vejo assim que as crianças, a lancheira das crianças hoje também é um problema, né? De levar o alimento ultraprocessado, o biscoito, a bolacha recheada, aquele cookiezinho que você compra pronto. Fini, eu quero morrer com Fini, gente. Meus pacientes são viciados em Fini. Uhum, tem vários pacientes. Na primeira consulta eu já falo, doutora, mas você não vai tirar o Fini, né? Ai, meu Deus, o Fini. Eles levam o Fini de lanche da escola, gente. Olha isso. Bolinho Ana Maria. Bolinho Ana Maria. Eu acho que a gente poderia até elencar assim, os 5 piores alimentos, assim. Acho que macarrão instantâneo. Todinho. Assim, esses ultraprocessados que são nunca adoçados... estragam, né? Exato. Acho podre, que se estragar, é bom. Agora, se estraga... Esse que fica lá e não estraga, aí já tira da descarta. lista. Mas vamos fazer uma lista aí dos 5 pra galera. Eu acho que o macarrão instantâneo. Ana Maria. Bolinho, esses bolinhos prontos, bolinho Ana Maria. Os embutidos são muito ruins também. Isso é uma coisa que eu sinto que a população não tem essa consciência ainda de como os embutidos são ruins. Então, peito de peru, presunto... Mussarela. Mussarela é menos pior, mas... Não entra dentro dessa categoria dos embutidos. Mas, assim, mortadela... E as mães mandam achando que tá saudável. É um misto quente. Um enroladinho de salsicha. Exato. Daí manda Fini, misto quente... E um suquinho. Um todinho. E a junto. criança ainda compartilha o lanche. Olha que lindo, né? E ela come bolo. E dentro das cantinas é o que tem. Esses dias eu fui visitar uma escola, que eu estava vendo sobre isso, escola para minha filha. E aí eu fui visitar uma escola e eu olhei a cantina. Olha as opções que tinham. Tinha enroladinho de salsicha, é um embutido. Enroladinho de presunto e queijo, presunto também. Não tinha opção tipo pão de queijo, essas coisas. E tinha mais uma opção que era terrível, que eu ainda falei, gente, mas... pizza de calabresa. De calabresa. Gente, não tinha uma opção que salvava. Eu falava, mas não dá para ter pelo menos uma esfirrinha, né, mais saudável, ou um pão de queijo, uma chipa. Frango, né? Exato, alguma coisa com um frango. As 3 opções que tinham eram opções terríveis. Fora que tinha refrigerante, tinha suco capo. Então, assim... Eles têm muito salgadinho, né? De pacote. Exato, né? fandangos, Cheetos, esse tipo de coisa. Exato. Dentro da escola, você imagina, dentro da escola, esse tipo de alimento. Isso que você falou de, na escola a gente tinha que ter essas aulas de conscientização. Tem que rolar a conscientização das crianças, dos pais, mas tem que rolar a conscientização das pessoas das escolas também, dos profissionais dentro da escola. Exato. Assim, eu já em outros países já está sendo passados projetos de lei que proíbem esses alimentos dentro da escola. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns lugares que é proibido alguns determinados alimentos dentro da escola. Mas isso tinha que ser uma coisa nacional, né? Dentro da escola, a base da criança está ali. Você já vai introduzir para a criança alimentos ultraprocessados, açucarados. E é muito ruim, assim, porque às vezes você tem um filho que você educa ele em casa para ele comer bem. Mas ele vai chegar na escola, ele vai ver o coleguinha comendo outra coisa, ele vai ficar com vontade. Então fica uma situação difícil, né? Eu recebo muitas mães falando isso. Doutor, eu não mandava nada, nunca dei nada, só que ele foi na escola e ele aprendeu a comer com o coleguinha, né? Ou porque tinha no lanche da escola. Então, isso é complicado até... É muito difícil. Para aquela pessoa, para aquela família que educa bem a alimentação do filho, também é difícil, né? Mas eu acho que é em virtude de multifatorial, como a doutora falou. É por praticidade. Compra esses negócios aí que não estraga. Eu vou comprar fruta, eu vou picar, não vai estragar. E aí acaba que, por praticidade, né, pela rotina que a população tem, acaba comprando e ficando refém do que a indústria alimentícia acaba oferecendo aí, né? Mas, Gabriel, você sabe que isso tem que ser uma decisão familiar mesmo. Porque, por exemplo, na minha casa, antes de eu ter o Arthur, a gente não tinha refeições em casa. Então, a gente não comprava verdura, legume, nada disso. Não era uma coisa que eu tinha em casa, porque sempre estragava. Porque a gente nunca estava em casa, a gente sempre estava trabalhando. E quando o Arthur foi começar a introdução alimentar, eu até falei pro meu marido, né? Falei, Douglas, agora a gente vai mudar a rotina em casa. Toda semana tem o dia do hortifruti. E ele é sagrado, entendeu? Então, assim, eu mudei toda a característica de refeição da casa e do que tem na minha casa por amor ao meu filho.
Entendeu? Com certeza. Então, isso é uma conscientização que a família tem que ter. Não é uma coisa impossível de se fazer, são coisas possíveis, mas trabalhosas. Então, assim, vai daquela pessoa que ela realmente está disposta a fazer de tudo pela saúde do seu filho ou não, se ela está no comodismo e na praticidade, entendeu? É difícil, a correria é difícil, né? A gente que tem filho não é fácil mesmo. E às vezes a gente cai na rotina e a gente não sabe como sair disso, né? Fala, nossa, mas como que eu vou mandar outra coisa? Eu não tenho tempo de fazer outra coisa. Como que eu vou fazer alguma coisa para a lancheira todo santo dia? Então, assim, uma das coisas que a gente esquece é congela. Gente, congela. Isso uma vez por semana, seja no sábado, seja no domingo, você vai entrar na cozinha, você pode chamar o seu filho junto com você, isso é super legal, e você vai cozinhar. Você pode fazer arroz, feijão, carne, tudo para a semana. E a lancheirinha também. Tem receitas fantásticas que você, de manhã, tira, coloca na air fryer. A hora que você tira da air fryer, ela parece que você acabou de tirar do forno. Entendeu? Então, isso é uma dica que eu sempre dou para as mães. É difícil, né? Você pensar assim, mas como que eu não vou dar um industrializado, que no dia a dia é o que eu consigo de tempo? Mas vai ser o mesmo tempo de você montar a lancheira, você vai acordar aí 15 minutos mais cedo para tirar do congelador e jogar na air fryer. Entendeu? E não é industrializado. O único trabalho que você vai ter a mais é o quê? Você vai ter que, num dia no final de semana, ou no sábado ou no domingo, tirar algumas horas para fazer as refeições da semana, entendeu? Mas é o planejamento. Mas é aquela frase que a gente sempre usa que é justo que muito custa aquilo que muito vale. Então, você está fazendo isso pela saúde do seu filho, né? E sem contar sobre saúde, memória afetiva, né? Todo domingo a gente cozinhava junto. Você faz isso com o Arthur, né? Eu faço. O bolo de chocolate. A gente faz. É o bolo de chocolate. Não é tão saudável assim. Mas assim, você fazer de vez em quando, sei lá, 2 vezes no mês, eu tiro um final de semana. Ele não vai comer tudo? Não, e ele não, e nunca ele come tudo. Tanto que a gente come ali no dia, no outro dia a gente já sai distribuindo no vizinho, né? Em todo mundo que vai lá em casa eu já ofereço. Já tá melhor que o bolinho Ana Maria. E já é muito melhor do que o bolinho pronto. É isso, né? Aquilo que você pode fazer ali junto. Vamos fazer um biscoito junto, então. Quer fazer um cookies? Vamos fazer o cookies. Ele é melhor, já é melhor do que você comprar pronto, né? Então, são opções. Como a gente estava falando do suco, né? A gente sabe que o suco... até tem um mito que as mães acham que a criança tem que tomar suco todo dia no lanche, né? Isso não é uma obrigação, né? O suco não é uma bebida para ser ofertada todos os dias, né? Um suco, ele além de não ter a fibra, porque destrói a fibra, né? Que a fibra ajuda a reduzir a absorção do açúcar no intestino, então você já não tem a fibra e você usa mais quantidade de fruta do que para fazer o suco do que se a criança fosse comer a fruta direto. Então esse suco, ele tem mais açúcar e todo esse açúcar, mesmo que da fruta, ele é absorvido no intestino. E de uma vez só. E outra coisa, você cria o hábito na criança, eu falo isso desde a introdução alimentar. Não vamos criar esse hábito, porque você cria o hábito da criança sentar e só conseguir fazer uma refeição com uma bebida do lado. Isso não é interessante, porque hoje, talvez, a criança pequena, ela vai tomar o suco de laranja que você está fazendo ali na hora para ela. Mas e quando ela estiver maiorzinha, com o dinheiro que ela vai comprar na cantina, tudo, ela vai precisar de uma bebida. Ela quer evoluir. Daí ela vai para o refrigerante, ela vai para outros tipos de suco, né? Então, o suco não tem essa obrigação. E as mães, eu vejo que elas... mas não pode dar um suquinho, né? O suco, ele não é uma obrigação diária. Ele tem que ser uma coisa eventual, né? Ele não só não é uma obrigação, como eu acho importante falar também que a gente tem que ter muito cuidado com o suco. Eu já vi crianças que só da gente diminuir a ingesta de suco, assim, mas diminuir drasticamente mesmo, crianças que ingeriam uma quantidade muito mais suco do que água durante o dia, da criança já perdeu um peso absurdo, entendeu? Porque o suco, ele é hipercalórico. Sim. O suco de uva integral, o suco de laranja integral, enfim, ele é saudável porque ele é só fruta, ele é 100% fruta? Não necessariamente. Saudável, quando a gente fala assim do ponto de vista nutricional, de vitaminas, de micronutrientes, beleza, mas ele é um alimento que é, como a gente disse, absorvido muito rápido. A gente fala de índice glicêmico, né? Ele tem um índice glicêmico muito alto. Então, ele é realmente um alimento saudável, mesmo ele sendo um suco natural? E sem contar que ela não vai tomar só o suco, né? É um contexto ali, né? Um pão, uma bala e um suco. E não é pouco suco, né? Então, 200 ml para uma criança. É bastante coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o suco, mesmo o suco natural, entendeu? Às vezes, tem alguns cuidadores que falam para mim assim, mas antes eles tomavam suco capo e agora toma suco natural. Não, legal, já é um avanço. Evolução, nossa, tremenda, já é uma evolução incrível. Mas o nosso objetivo, no final das contas, tem que ser, o suco tem que ser exceção, entendeu? Exatamente. Do mesmo jeito que uma guloseima, de vez em quando, né? Fui numa festa, tomei um copinho ali. O suco tem que entrar nisso, não na regra. E aí na lancheira? O suco na lancheira? Não precisa. Não precisa, manda água, né? Por que tem que tomar suco, Não só não precisa, como
eu ouso dizer que não deveria. Não deveria. Entendeu? Assim, na escola da minha filha mesmo, a gente tem a opção de ou dar suco, você não envia o lanche, né? Aham. A escola que fornece o lanche. E tem a opção, se você opta pelo suco ou pela água. Desde que ela entrou na escolinha, que ela tinha 1 ano e pouquinho, eu opto água. pela água. E assim, já me perguntaram assim, ai, mas coitadinha. Não, e já falaram assim, coitadinha, mas ela não pede. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou perguntar pra professora, né? Porque tadinha, às vezes ela quer tomar o suco e eu tô cortando de... Negligenciando isso. E a professora falou, não, ela nunca pediu pra eu tomar o suco. Pelo contrário, às vezes estão chegando com suco, aí ela fala, cadê minha água, pro? Então, assim, é um hábito, é a força do hábito. Exatamente. Ela criou o hábito de ser água, ela não pede Nem suco, se não se importa de ter o suco ou não ter o suco, porque ela tá bem com a água dela, entendeu? Não, e a gente falando das lancheiras e tudo, assim, mas das escolas particulares, né, desse ambiente. Mas a gente tem também um problema de saúde nacional, que é a merenda pública hoje, da escola pública, né? É uma merenda que é hipercalórica, é muito rica em carboidrato, né? Então, assim, tem bastante carboidrato. É arroz, é macarronada, é Exato. galinhada, é pão, bastante pão, né? Cachorro-quente. Bolacha. E, assim, eu acho que o intuito do governo em si é oferecer uma refeição hipercalórica, porque muitas crianças Não tem em casa. não têm. Às vezes, aquela vai ser a refeição do dia A principal, né? dessa criança. Só que, ao mesmo tempo, isso pode ser ruim. Abrange quem não tem essa Quem necessidade, também não tem essa né? necessidade acaba comendo. E aí faz 2, 3 almoços, entendeu? Porque às vezes repete ali na Exato, escola. a gente vê os dois lá. Criança que fica integral, Difícil. por exemplo, na escola. O lanche da manhã é comida. Arroz, feijão, macarrão. Aí vem o almoço, é comida de novo. Arroz, feijão, macarrão. Aí o lanche da tarde, De comida. novo. Arroz, feijão, macarrão. Então eu falo, gente, mas peraí, ele tá almoçando 3 E a vezes? fruta, cadê? Então, não, é o lanche da manhã, é o lanche da tarde. É muito difícil ter fruta, oferecer fruta. Tem escolas que oferecem dentro das escolas públicas, mas também é muito difícil ter variedade de fruta. Normalmente é aquela fruta Banana, assim. laranja. Exato. Maçã. A Que é fruta mais fácil, barata também. Mas o que eu acho que, se a gente puxar um gancho lá em conscientização nutricional, conscientizar, claro que é futurista isso, fazer uma conscientização do que é montar uma lancheira. Se a gente parar para pensar, uma criança em fase de crescimento, eu preciso do que para crescer? Carboidrato, proteína e lipídio. O que tem? Carboidrato é isso, proteína é isso. A gente vê num recordatório alimentar de uma criança um alto consumo de carbo, né? E um baixo consumo de proteína. Tá, ele vai crescer como? Pela fé, né? Porque não tem proteína para que ele consiga desempenhar esse papel. Então, o corpo faz 1000 reações para que ele tente sintetizar um aminoácido ali do que ele tem. Então, acho que uma conscientização em relação ao equilíbrio nutricional. Por que eu preciso comer fruta? Porque é bom. Não, por que é bom? A proteína, por que é bom? Onde que tem? Ô, Gabriel, então dá um exemplo, assim, o que seria uma lancheirinha saudável? Dá um exemplo de qual alimento você mandaria para o seu filho, por Se a gente exemplo. parar e pensar assim, uma dieta de uma criança, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde. As principais é café da manhã, almoço e janta. Né? Então, a maior parte do volume da dieta vai ser essas refeições. Nos lanches intermediários, nem sempre eu preciso mandar uma quantidade alta. Então, sei lá, uma proteína com carboidrato, sei lá, uma fruta com ovo cozido, que é o exemplo que eu usei com você. Sempre que eu passava isso para uma criança, a pessoa que estava acompanhando falava assim, ovo todo dia? E um dia eu perguntei para acho que era avó, mãe, não me lembro. Falei assim, se tivesse escrito aí, bolacha recheada, a senhora perguntaria? Não. Mas por que com ovo a senhora se espanta? Não, porque não é normal. Justamente, é porque não é normal, não significa que não é o certo. Agora, a gente vive refém aí de uma indústria que fala, compra isso daí e manda pro filho, porque a embalagem é verde, laranjada, tem um bonequinho, você ganha um adesivo, cola na pele. Tem o personagem, né? Tem um que a criança personagem. gosta. E aí, quando vem com alimento de verdade, que se não comer hoje e amanhã já estragou, eu acho que não vai dar certo. O colesterol não vai aumentar? Com ovo, não. Mas com você biscoito comer recheado. biscoito todo dia, o suco todo dia, não é só o colesterol que vai aumentar, né? Pergunta do colesterol sempre relacionada ao ovo, mas perguntar do colesterol relacionado à bolacha recheada, carboidrato, ninguém tá ninguém perguntando, pergunta, Os triglicerídeos, ninguém lembra dele, né? Exatamente. Entendi. Então, um ovo é uma boa a base opção. sempre uma proteína e um carboidrato. Hoje a gente tem aí no mercado, que não é muito saudável, mas é menos pior, aquelas bebidas de whey, né? Entre ela e o todinho. Gente, ela
né? O todinho não tem uma proteína legal. Se a gente parar para pensar, um ovo tem 6 gramas de proteína. Essas bebidas de whey a gente consegue, a mínima tem 12, a máxima 24. Então tem uma quantidade razoavelmente boa em proteína para que a gente consiga oferecer para essa criança. Ah, não quero isso. Patê de frango desfiado, carne moída, faz uma esfirra no domingo, como a doutora falou. Queijinho cortado em cubinho. Queijinho. Então, assim, sempre uma base. O iogurte natural com uma fruta. Justamente, né? natural, né? O iogurte natural, Ninguém aquele tá falando 2 de ingredientes. Não, tô falando aquele Sem que... sabor. Ler embalagem, né? E, por exemplo, isso que você falou, esses leites tipo whey e tal. Gente, é só ler embalagem, Quanto menos né? tem, menos Quanto pior. menos ingredientes, melhor. Ver se tem açúcar adicionado ou não. Essa é a grande chave da questão quando você compara, por exemplo, essas bebidas proteicas com o todinho mesmo. O todinho tem mais açúcar do que leite, praticamente. Eu lembro, falando em whey, que uma vez eu atendi uma criança que ela estava com sobrepeso e com uma quantidade de massa magra, assim, não sei como. Como que ela conseguia andar, se locomover e tal. E eu falei pro pai e a mãe, vamos usar o whey. Nossa, mas isso daí não é perigoso? Tá. Ele toma leite todo dia, não toma? O que a indústria fez? Ela tirou a água. Então, ela concentrou a proteína. Ai, mas eu achei que era perigoso. Não, é certo. E aí, eu acho que em 6 meses, se eu não me engano, a gente conseguiu não recuperar, né? Porque eu não sei quanto que tinha antes, mas aumentar a massa magra sem atividade física. Porque era uma criança de apartamento, só ia para a escola, enfim. Sim. Então, na ausência de uma musculatura alta, o fornecimento de proteína no corpo já faz o processo que ele tem que fazer. Porque é uma criança em fase de desenvolvimento, né? Não é uma criança sedentária acamada, por exemplo. Não é difícil, né, para criança. E, assim, outra causa que a gente tem também de obesidade, de padrões que tem mudado, é a amamentação, né? A gente sabe, ela é referente ao aleitamento materno. A gente sabe que a amamentação ela é um fator protetivo de obesidade, né? Ela protege contra a obesidade. E, pasme, nesse mesmo estudo que eu citei aqui, apenas 48% dos bebês menores de 6 meses eram amamentados exclusivamente. Ou seja, menos da metade dos bebês estavam em amamentação exclusiva. Então, isso é uma coisa que é um padrão que tem mudado também, né? De amamentação. Hoje as mulheres amamentam na menos, prática, né? Sim. Cada vez menos. Porque dá trabalho, né? Vamos ser sinceros, dá muito trabalho. É como se fosse uma profissão ali. Qual que é a sua profissão? Médica e lactante. Entendeu? Lactante, que amamenta. Exato. E a gente foi guerreira. Bebel, você amamentou até qual idade? 1 ano e 9... Não, 1 ano e 11 meses. O Arthur eu amamentei até 2 anos e 7 meses. O Pedro tá com 1 ano e 8 meses. Agora eu ainda amamento também. O Henrique também segue ainda... amamentando. Então, a gente sabe que muitas mulheres vão voltar ao trabalho, né? Hoje, a licença maternidade só contempla 4 meses. Então, às vezes, elas têm que voltar. E aí, entra, muitas vezes, a fórmula. Ou também entra de uma maneira errada, né? Alimentação antes da hora, com excesso de carboidrato, enfim, né? Sem ser orientado. A questão da amamentação, às vezes, a gente pensa que é só pela questão assim, nutricional, né? O leite materno, será que ele engorda menos? Por isso que as crianças ficam menos obesas? Mas é muito mais complexo do que isso, né? Então, assim, a mãe que tem uma alimentação saudável tem isso também. Não adianta você dar o peito, mamar, e você ter uma alimentação super monótona, uma alimentação rica em gorduras, etc. Por quê? O sabor do leite materno, ele vai se alterando de acordo com o que você come. Isso é fantástico. É você apresentar alimentos de diferentes palatabilidades desde o nascimento. Então, você ter uma alimentação variada e dar o peito é fantástico. A gente tem diferente da fórmula. Até mesmo antes de nascer, né? Na barriga. Exato. Até mesmo durante a fase gestacional. E a gente tem estudos hoje que mostram também que uma dieta rica em gordura trans aumenta a porcentagem de gordura trans no leite materno. Sim, entendeu? Então, claro. Isso contribui para a obesidade também desse bebê. Né? Com certeza. Depende. A fórmula, ela tem sempre o mesmo sabor. É isso que a gente tem que entender. A fórmula, ela não tem uma variedade de sabor igual ao leite materno. Então, uma criança que... Por que é uma das maneiras que o aleitamento materno previne a obesidade? Porque é uma criança que tem menos chance de se tornar seletiva. Proporcionalmente, as crianças que mamam peito, que mamam seio materno, elas têm muito menos chance de ter seletividade alimentar do que as crianças que mamaram fórmula. São todas as crianças que mamaram peito que não vão ser seletivas? Claro que não. A gente sabe que tem criança que mamou 2 anos de peito que mesmo assim se torna seletiva. Enfim, são as casos exceções, e casos. né? São as exceções. E a questão da saciedade. Então, a gente vê que a criança, tudo bem, ela chupeta o peito, ela faz o peito de conforto, não é só alimento, mas a criança, ela tá saciada, ela solta do peito.
A mamadeira, a tendência da criança é mamar até o final. Então, se você ofereceu ali para a criança 120 ml, ela vai mamar os 120 ml. Se ofereceu 180, vai mamar 180. E a gente vai aumentando conforme a necessidade calórica daquela criança. Só que a criança ela é um indivíduo. Ela pode ter aquela idade, aquele peso e está precisando de uma necessidade diferente. Sim. O nosso corpo consegue entender isso e fazer essa regulação. Essa regulação no leite materno. Na fórmula, a gente não consegue. Mecânica, entendeu? né? Não, e... você estava falando disso, né? E eu estava aqui viajando, sabe? Um hábito que eu quero morrer, que às vezes isso até acontece na minha casa com meu marido, mas assim, um hábito que às vezes os pacientes trazem na consulta e eu tenho que fazer toda uma palestra para explicar o porquê, que é o tal do rapar o prato. Ah, sim. Você tem... Isso é uma cultura que está enraizada na nossa sociedade. Muito. De todo mundo, até pessoas esclarecidas, de acharem que a criança tem que comer. Se ela não rapar o prato, se ela não comer tudo, não levanta. Não é suficiente. E não é suficiente. Exatamente. E aí começa todo um ambiente. Então, assim, nós... fomos educados nisso, né? De que a gente tinha que comer, o certo era comer até rapar o prato. Então, isso atrapalha todo o mecanismo de regulação de saciedade, né? A criança não é obrigada a comer. Ela não é mais autônoma, né? Não é mais autônoma, né? Ela tem que comer até rapar o prato. E isso cria um ambiente de tensão na mesa gigantesco, né? Então, cria um ambiente ruim, uma relação ruim com a comida desde da infância. E isso pode ter relação com distúrbios relacionados à alimentação na vida adulta. Depois e você vai perdendo o mecanismo de saciedade. Se você não respeita o mecanismo de saciedade da criança, ela passa a não entender mais que ela está saciada. Entendeu? E eu digo assim, normalmente a criança ela vai ter uma refeição do dia que é a principal refeição. Então, o que eu digo para os pais? Às vezes, não, doutora, nunca almoça, não come nada no almoço. Mas e na janta? Não, chega na janta, bate um pratão. Então, tá tudo certo. Essa criança, às vezes, ela vai oscilar conforme a demanda metabólica dela. A criança, uma criança que foi, vamos colocar assim, culturalmente criada certinho, educada certinho essa relação com a comida, ela não vai comer por gula, ela não vai comer por ansiedade, ela não vai comer porque ela tá feliz. A gente, o adulto, tudo a gente transfere para alimentação. Se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente tá triste, a gente come. Se a gente tá ansioso, a gente come. A gente come porque a gente não vai deixar sobrar no prato. A criança não tem isso. Então, a gente tem que respeitar e deixar ela comer o tanto que ela quer. Com certeza. Isso é uma coisa, assim, cultural. Você falou, dentro da minha casa, com meu marido. Mesma coisa na minha casa. Em casa, no almoço, diversas vezes eu já escutei o meu marido falando: Isabel, se você não comer tudo, você não vai poder brincar depois. Você não vai poder... Ou então, eu quero morrer. Isabel, se você não comer tudo, você não vai poder comer o bolinho. Bolinho saudável, tá, gente? Na minha casa tem opção de bolinho saudável e tal, que ela ama, né? A gente fala que é o bolinho da Bebel. Então, pra ela, é tipo uma recompensa, né? Não, então eu vou raspar o prato. Isso é uma coisa que eu tive que sentar com ele, conversar e explicar. Porque eu ensinei ela a falar: mamãe, tô satisfeita. Ou tô de barriguinha cheia. Então, ela fala pra ele. Às vezes, ela tá comendo, ela deu 3 colheradas e ela fala: pai, tô de barriguinha cheia. E eu vejo que aquilo ele fica assim: mas você comeu muito. Eu olho pra ele: calma, tá tudo bem. Se ela tá falando que ela tá de barriguinha cheia, é porque ela tá de barriguinha cheia e tá tudo bem. Ela tá de barriguinha cheia com 3 colheradas. Ela vai regular o que ela precisa. Vou levar você lá em casa pra você sentar com o Douglas. Não, mas é uma coisa que você tem que sentar. É uma briga diária. É uma briga diária lá em casa. Conversar mesmo, sério, porque não, é difícil. Mas e assim, o Arthur come muita salada. Então, sempre antes da refeição, ele come um pratão de salada. E a salada... Gera uma saciedade, né? E a salada, ele come sem... Você não escuta a voz dele. Ele senta e come, assim. A hora que vem o arroz, feijão e a carne ali, aí você tem que ficar assim: vai, Arthur, mais uma... Meu marido, né? Vai, mais 2 colheres. Pai, mas só mais 2, então, tá bom? Tipo, olha a relação que vai criar com a comida. Isso não é legal, não é a quantidade. Né? Uma coisa que eu já ensinei pra Isabel é o seguinte: filha, você tem que pelo menos comer um pouquinho de cada coisa que tá no seu prato. Então, dá uma mordida na cenoura, dá uma mordida na beterraba. Ela adora legumes, essas coisas. Então, essa parte até não é difícil. Mas, por exemplo, às vezes ela não tá afim de arroz e feijão. Eu falo: filha, só um pouquinho de arroz e feijão. E tá tudo bem. Se você não quiser mais, se você já tiver com a barriguinha cheia, beleza. Mas pelo menos um pouquinho de cada coisa, ela experimentou, ela comeu, ela já tá nutrida, entendeu? Então, não é a quantidade de comida, gente. É a variedade, a qualidade do que tá dentro daquele prato. É isso que vai fazer diferença. Agora, se ela comeu 3 colheres cheias de arroz e feijão, ou se ela comeu uma...
Não é isso que vai definir se ela está bem nutrida. Vai definir se junto do arroz e feijão tinha uma salada, tinha legumes, tinha uma proteína, tinha alguma gordura boa. E são coisas que às vezes a gente não se liga. pensa. E é natural que a criança tenha essa oscilação, né? De um dia comer muito bem e passar 3 dias comendo mais ou menos. Aí no outro dia, naquele almoço, foi lá e bateu um pratão e pediu mais. Ela oscila. Isso é conforme a demanda metabólica dessa criança, né? E às vezes os pais não entendem isso. Acham que tem que comer Tem dia muito que a criança brinca mais na escola. Tem dia que no final de semana tá brincando mais, então o gasto vai aumentando. E às vezes acontece também muito a recompensa. Come tudo, que se você comer tudo, eu te dou um chocolate depois. Isso é e aí o doce entra muito como recompensa, né, amiga? Assim, de não só recompensa por comer, né? Come que eu te dou um chocolate. Mas também entra muito com a recompensa de ausência dos pais também hoje, né? O pai, hoje, ele recompensa muito a criança com comida, né? Às vezes não tá ausente. Então eu vou comprar tal coisa, levo para comer a bala fine, que adora, não sei o quê. E às vezes, você foi bem na escola, então aí, se você tirar um 10, você vai ganhar um chocolate. Isso, exatamente. Nunca, vamos lá no McDonald's. Não ia falar. Te levo no McDonald's. Exato. Mas a relação com a comida, ela tem que ser neutra. Tem que ser de neutralidade. Não tem que ser nem uma relação punitiva, nem uma relação de recompensa. Então, não tem que ser nem se você não comer, você não vai levantar da mesa, ou nem se você comer, você vai ganhar alguma coisa. Ela tem que ser neutra. A criança tem que ter uma relação natural com a comida. Só que é difícil, a gente não teve essa relação. Né? Então, como que a gente vai passar isso? Isso né? é cultural, né? Isso está enraizado. Exato. No combate o nosso combate à obesidade, ele vai muito além de só prescrever uma dieta, né, Gabriel? Infelizmente. E a gente falando em prevenção de obesidade, é muito interessante a gente falar que a prevenção da obesidade, ela começa naqueles primeiros 1000 dias do bebê, como você estava citando, da gravidez, né? Aquilo que a mãe come ou o estado nutricional da gestante já influencia na qualidade de saúde desse bebê, desse feto ali, né? Então, esses primeiros 1000 dias, a gente chama de primeiros 1000 dias, esses até os 2 anos de idade, mas desde a concepção, né? Eu tive uma paciente agora, não acompanho gestante, mas era uma paciente que ficou gestante. A gente estava tentando melhorar a condição de massa magra. Então, era uma paciente que buscou ajuda para aumentar músculo. Aí, ela engravidou e ela não estava com músculo do jeito que ela queria. E aí, o obstetra falou assim, vamos tomar whey, o seu bebê está baixo peso. Ela ficou muito receosa de comprar e tal, a mentalidade um pouco mais fechada. O bebê nasceu baixo peso. Por quê? Porque ela não seguiu uma orientação do comer, o que comer durante a fase gestacional para que essa criança conseguisse aumentar o peso. E aí ele nasceu baixo peso. Exato. E ele vai ter um risco aumentado de obesidade. Olha que interessante. As crianças que nascem pequenas para a idade gestacional, elas têm maior risco de desenvolver obesidade do que as crianças que nascem AIG, que a gente fala, né? Que é adequado para a idade gestacional. Então, os dois lados são negativos. Tanto a mãe que ganha muito peso durante a gestação, então são dados também que chamam muita atenção. A última vez que eu estava sentando, estudando sobre isso, foi quando eu estava grávida, né? Então, eu falei, eu quero dar uma revisada de novo no assunto para ver se eu me animo de me alimentar melhor também. E a mãe que ganha muito peso durante a gestação, ganha mais do que o recomendado durante a gestação, ela tem 80% de chance de ter uma criança sobrepeso até os 7 anos de idade. 80%, é muita coisa. Caramba. Entendeu? Isso, o ambiente em casa é obesogênico. Exato. Aí piora tudo. É da lenha para fogueira. Isso faz muita diferença. Mas o contrário também é verdadeiro. A gente vive numa cultura, principalmente dentro dos adultos, de ser fitness, ser extremamente magro. Não é ser saudável, é ser bonito. Né? É ser magro, não é ser saudável. Então, isso também influencia nas gestantes. Então, a gente vê gestantes que não ganham o peso adequadamente, não se alimentam adequadamente, têm bebês pequenos para a idade gestacional e que se tornam crianças obesas. Então, olha que ciclo maluco da sociedade. Daí a introdução alimentar é ruim, a lancheirinha é ruim, então a cascata que com 11 todo, anos... Né? É uma bola de neve, né? A criança está com IMC altíssimo. E é muito interessante a gente falar sobre programação metabólica. Né? Isso é um assunto que tem se falado muito. O que é a programação metabólica? Você tem como fazer uma programação do metabolismo do seu bebê, que começa desde a gravidez, passando pela fase de lactação, então da qualidade alimentar da mãe que amamenta, né, do que ela ingere, até a fase de introdução alimentar. A gente sabe hoje que até 80% da expressão gênica da gente, né, dos bebês, tem relação com aquilo que ela ingere, com a comida, em relação, né, ao alimento. Então, olha que loucura isso, né? Você pode ter o gene lá para a obesidade, ou o gene para a magreza.
sei lá, né? Você pode ter ali todo o seu perfil genético, só que qual gene vai se expressar ou não, 80% disso é influenciado pelo que você se alimenta. Ou pelo que a mãe já... Pelo ambiente. Então, assim, isso é muito... É uma coisa séria, isso é muito né? As louco. pessoas não levam em consideração a alimentação. Comer para não morrer. Mas não é assim que gente, funciona. Pelo amor de Deus. E não é fantástico a gente conseguir modular a nossa genética? Programar programar o metabolismo. Bom que a gente tem essa opção, né? É fácil? Claro que não. Claro que não, né? E dependendo da carga genética que você carrega, é mais difícil ainda. Sim. Por isso que você vai ver, às vezes, crianças que têm a mesma alimentação, às vezes até irmãos mesmo, que têm a mesma alimentação, e um é extremamente magrinho e o outro já é obeso, entendeu? Por quê? Os genes que ele recebeu, né? É diferente. Então, vai ser mais difícil para ele. Infelizmente, é como se ele estivesse na escada rolante. Estivesse tentando subir numa escada rolante que está descendo. Quem recebe essa carga genética, às vezes, vai ter mais dificuldade para conseguir manter um peso adequado. Mas você consegue modular isso. Você consegue... E com o passar dos anos, com bons hábitos de vida, modulando esses genes, vai se tornando um pouquinho mais fácil. As coisas vão... O corpo vai entendendo essa programação genética, essa programação metabólica, e as coisas vão ficando mais fáceis. Mas isso não é dias, não é meses, isso são anos. Então, é um investimento. E outra causa também, assim, da gente encontrar muito uma estatística alta de obesidade infantil, é muito a falta de acompanhamento dessas crianças. Porque, assim, o que acontece? Os bebezinhos, os pais levam, né, mensalmente ao pediatra. Aí completou 2, 3 anos, a gente até pede para ser uma consulta anual ou até semestral, mas às vezes tem pai que some. Ele vai te aparecer só quando a criança está doente, ele não procura mais o pediatra. E o que acontece? A criança que visualmente parece ser uma criança mais cheinha, rechonchudinha, assim, mas que parece ser saudável, é uma criança que já é sobrepeso. Ou obesa. Ou até obesa. Ouso dizer obesa. Eu falo assim, criança que às vezes o pai chega e fala assim, doutora, mas tá muito magro, tá marcando os ossos, tá marcando aqui a costela. Eu falo, ótimo. Esse é o perfil fenótipo, né? É o perfil visual de uma criança saudável. Então, os pais acham que aquela criança que marca um pouquinho o osso aqui, ou que tá muito magro, E não é. Aquela criança que visualmente ela parece estar saudável, que ela é um pouquinho mais cheinha, assim, mas não de gordo, não é não, viu, gente? Isso não é de gordo. Aquela criança que parece um pouquinho mais redonda. Quando você joga na curva do IMC, essa criança está sobrepeso. Então, passa muito despercebido, entendeu? Tem pais que ficam muito surpresos, realmente, que às vezes vêm para consulta por outro motivo, puberdade, crescimento, e sai de lá com um diagnóstico, por exemplo, de obesidade. Não, espera aí, obeso? Como assim? Porque você olha para a criança e você fala, não, ele é uma criança saudável, não parece ser uma criança obesa. Fundamental, tem que ir no pediatra todo ano, gente. Não, e a coitada daquela criança que é um pouco mais magra, aquele estereótipo mais magro, é o magrelo. É o que sofre o bullying. É o que sofre o bullying, porque é magrelo. E que soca comida. E que se enfia comida, soca entendeu? Comida. Então, isso que é interessante. As pessoas não têm essa noção, né? No meu caso, lá, voltando, a gente nem comentou sobre a minha obesidade. Eu quero que você me conta. Eu era esse caso. Eu era essa criança. A avó falou assim, meu Deus, tá muito magro. Te enfiou biotônico com fava de sucupira? Com sucupira. Emulsão de Scott. Tomei muito isso, minha avó também. Se eu não me engano, em 2, 3 anos, eu engordei horrores. Eu tinha 11 anos, 12, eu tinha 100 quilos. Eita, Gabriel! Então aí, eu fiz a terapia da obesidade infantil. Em 1 ano, emagreci 46 quilos. Mas conta assim, volta pra gente. Então, você era uma criança... Um fenótipo magrelo. E na infância menor você era magro, tal. Normal. Enfiaram comida em você. E aí enfiaram coisas pra aumentar esse apetite. Então não era que você era uma criança que comia só besteira, seletiva. Não era. Não. E aí, claro que com o passar do tempo se tornou, né? Porque a fome aumenta, ninguém vai ficar procurando fruta. Eu lembro que na época a gente comia o que tinha. Então era a base de carboidrato, não tinha uma qualidade nutricional boa. Então, infelizmente, acabou que houve aí o ganho de peso em um curto período de tempo. Né? E aí não parou de fornecer essas substâncias para aumentar o apetite. E isso que eu fiquei hoje, né? Claro. Falo, cara, como que o familiar não percebe que a criança já aumentou um pouco do peso e continua dando? Ah, não, porque é bom. É bom baseado em quê? E me diz uma coisa, como que foi para você quando perceberam que você realmente estava obeso, que você precisava de ajuda? Você participou dessa terapia? Como que foi para você
esse tratamento da obesidade? A busca da ajuda foi por minha parte, pelo bullying. Né? Então, 2009, 2008 era a época que o bullying estava meio que começando. E aí eu me senti incomodado. Eu falei, cara, isso não é normal. Né? Eu era uma pessoa magra, infelizmente acabei ganhando peso, preciso de ajuda. Mas aí para a família, não, você tá normal. Com 100 quilos. Com 100 quilos, né? Eu, 11, 12 anos com 100 quilos. A avó tá achando até mais bonita ainda. Não, tá lindo. E aí que a gente buscou ajuda aí. E a ajuda na época do acompanhamento era o acompanhante e a criança, né? Não era só a criança solta lá. Então tinha um acompanhamento da equipe multidisciplinar, tinha um nutrólogo, tinha psicólogo, tinha educador físico, tinha nutricionista. Eram encontros semanais, em grupo. E depois começou a ser espaçado. E aí depois acabou que espaçou demais e eu não voltei. Porque eu consegui emagrecer o que eu queria em um ano. E eu falei, não vou fazer mais. Mas e aí, como que foi para você esse processo de emagrecer? Assim, foi fácil para você na época? Porque você que decidiu, né? Você que acho que foi fácil pela minha força de vontade, né? Não foi imposto, tá? Você precisa emagrecer. Na época, não vou recordar se o exame estava bom ou não, mas foi difícil, porque além de fazer dieta, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer... A única atividade que eu conseguia era a caminhada, então eu fazia caminhada de manhã e à tarde, então tinha que aumentar esse gasto energético. Acabou que consegui emagrecer, mas foi porque eu quis, né? Infelizmente, não foi imposto. Porque às vezes é difícil para as crianças que vão entrar num tratamento, às vezes para que, dependendo da idade, para ter essa maturidade de entender que é importante, né, seguir mais ou menos aquilo ali. A gente entrando um pouco até no tratamento, tem remédio, Antônia, que criança pode usar remédio para tratar? Até tem. A gente tem algumas medicações que a gente pode usar na faixa etária pediátrica, mas assim, sendo objetivo, de forma assim, bem resumida, a partir dos 12 anos de idade, a gente tem medicações que são realmente mais eficazes na perda de peso. Antes dos 12 anos, a gente fica muito assim, de mãos atadas no que usar. Entendeu? Porque as medicações que a gente consegue até usar antes dos 12 anos de idade são medicações que têm efeito colateral. Então, são medicações, por exemplo, desabsortivas de gordura, e essa criança vai acabar, né, tendo escapes fecais. Então, com gordura, não né? É legal, entendeu? É muito difícil. Por isso que eu falo, a melhor maneira de você lidar com isso é prevenir. Porque a obesidade infantil muito precoce, a gente fica dependendo realmente dos hábitos de vida. Né, de aumentar a atividade diária, então de diminuir o sedentarismo e de melhorar a questão da alimentar. Só que, é difícil você mudar o hábito de uma criança. E aí eu vou soltar aqui mais um número que é assustador, que assusta. A criança, a gente tem uma janela de oportunidades na obesidade, de manutenção ou não dessa obesidade numa vida futura. Pasme, a criança que chega aos 10 anos de idade obesa, ela tem 80% de chance de ser um adulto obeso. E assim, quanto mais cedo você conseguir curar essa obesidade, porque é uma doença, né? A gente tem que tratar como doença, então você curar essa obesidade, é menor a chance dessa criança ser obesa futura. Mas, cara, 10 anos de idade, se você chegar, você era uma pessoa que tinha um candidato a ser 80% de chance de ser obeso no futuro, de ser muito mais propenso a voltar a ganhar peso. Acho que até hoje, talvez você tenha que brigar com isso, não é, Gabriel? Não é uma coisa, nossa, eu vou comer o que eu quero e eu vou viver bem. Até hoje você luta. Hoje, se comer de errado um tempo, tem um reganho. E você ganha fácil, mais facilmente. Porque já foi obeso. Do que já foi o corpo sempre vai tentar voltar ao peso mais alto que ele teve. Sempre. Então, é um mecanismo de sobrevivência, né? Ele vai querer estocar energia. Então, se você... O grande lance é não deixa engordar mais, entendeu? Porque depois, mesmo que ele consiga curar essa obesidade, o fato dele ter sido obeso um determinado tempo, para o resto da vida, vai influenciar no reganho de peso dele, vai influenciar na tendência do corpo dele de querer voltar àquele peso original. Então, são muitos anos que essa criança vai ter que ficar com o peso adequado para a gente ir conseguindo reprogramar o metabolismo dessa criança. Então, melhor do que isso, né? De você ter que investir tudo isso, já investe numa alimentação mais saudável, né? Num estilo de vida mais ativo. E para a gente até deixar aqui o porquê, né? Por que a gente tem que combater a obesidade infantil? Quais são as consequências da obesidade infantil, Antônia? Então, antes a gente tinha uma ideia assim, a gente tem que combater a obesidade infantil para não deixar que essa criança se torne um adulto obeso. Como se fosse só isso, né? Tipo, então o nosso objetivo como pediatra, como endócrino pediatra, como nutricionista que atende criança,
é tentar fazer com que essa criança não se torne um adulto obeso, como se as consequências ficassem só na vida adulta. Só que a obesidade infantil, ela tem se tornado tão precoce e tão grave, então a gente tem tido crianças com 3, 4, 5 anos de idade já com uma obesidade tão grave que a gente já vê as comorbidades da obesidade na infância. Então a gente já vê criança com pressão alta, a gente já vê criança com diabetes, a gente já vê criança com alteração do colesterol chegando a estocar a gordura no fígado, a fazer, que a gente chama de esteatose hepática. Que é aí o fígado já fica doente, já né? Fica, não, doente a ponto assim, eu já tive pacientes que já chegaram comigo com algum grau de fibrose no fígado. Né? Você imagina uma criança... Isso é uma coisa que não existia antigamente. Sim. Se a gente pegasse uma criança com um nível de esteatose hepático tão grave que já estava fazendo insuficiência hepática, você publicava esse caso. Porque, assim, era muito raro. Isso está se tornando muito frequente. E antes, crianças que têm menos de 5 anos de idade, se está obeso com menos de 5 anos de idade, vamos investigar alguma síndrome, vamos investigar mutações genéticas monogênicas, né? Que são aquelas mutações genéticas mais graves. Enfim, é diferente da carga genética que a gente estava falando antes. Antes dos 5 anos de idade, a gente investigava em todo mundo. Era painel genético, investia dinheiro nisso porque ia achar alguma coisa. E porque era uma coisa rara, né? Porque era uma coisa muito rara. Agora tem tanta criança com menos de 5 anos obeso que você não precisa mais fazer esse tipo de investigação. Porque só de você fazer uma anamnese ali, você já vê que é o ambiente que está propiciando essa criança a ficar obesa. E assim, fora isso, tem alterações osteoarticulares, né? As articulações dessa criança. As crianças estão crescendo, né? Então, assim, do mesmo jeito que os adultos vão ter alteração nas juntas, entre aspas, vão ter alteração óssea, etc., a criança também vai ter. E muitas vezes a criança tem alterações até mais graves. Ela passa até a fazer como se fosse uma má formação dos ossos mesmo. Os ossos vão se formando de uma maneira a tentar suportar aquele excesso de carga. Então, isso é uma coisa que ela pode carregar essas malformações pela obesidade infantil pro resto da vida. Depois, como é que vai moldar o osso, né? Exatamente, muito difícil. Então, tem que combater desde o começo. E a gente vê também que os adultos, antes a gente considerava assim, é cedo para infartar um homem abaixo de 65 anos, ou abaixo de 55 anos, uma mulher abaixo de 65 anos. Hoje em dia isso mudou. A gente tem tanta criança obesa, a obesidade infantil e tão precoce, está começando tão cedo, que a gente está vendo adulto de 40 anos, de 35 anos, infartando. E não é infartando porque tinha uma tendência genética, alguma coisa específica, uma má formação. Não. Porque foram adultos que foram a vida inteira obesos, foram crianças obesas a vida inteira e acabaram tendo um risco cardiovascular muito grande. Essa é a palavra-chave para a gente, risco cardiovascular. Então, por que a gente tem que combater a obesidade infantil? É por causa das alterações osteoarticulares, é por causa de risco de diabetes, né? Tudo isso. Mas, no final das contas, o que a gente mais quer melhorar nessa criança? O risco cardiovascular. Quanto menos tempo ela ficar em obesidade, menor vai ser o risco cardiovascular dela na vida adulta. E isso é uma coisa que vai moldar ela para o resto da vida. Então, se ela ficar obesa toda a infância, toda a adolescência dela, ela vai ter muito mais chance de ter infarto, futuras. AVC. São coisas que, gente, você imagina, um infarto... pode morrer, um AVC, você pode ficar sequelado pro resto da vida. E então, são consequências muito impactantes. Não, e além disso, tem uma coisa que hoje a gente tem falado muito, que é a saúde mental dessa criança, desse adolescente. O bullying, por exemplo. Não, e assim, isso leva ao isolamento, né? A criança que se vê gordinha, tudo, ela vai sofrer o bullying, ela vai se isolar, essa criança vai ter depressão, ela pode ter até, por exemplo, suicídio, né? Ou algumas mutilações, algumas maneiras de se automachucar, né? E tem as alterações dermatológicas que ficam pro resto da vida também. Então, as estrias. Você teve, Gabriel, estria? Bem pouco, mas tive. Então, mas olha só que sorte, né? Porque 100 quilos. Então, aquela fica com aquele... não era dessa altura, né? Era baixo peso. Ou baixa estatura. Baixa estatura. Então, assim, ficam as estrias, aquelas manchas. Até é bom a gente até dar um alerta, né, amiga? Se você tem um filho aí que tá um pouquinho mais gordinho, dá uma olhada aqui nessa parte da axila, atrás do pescoço, aquela mancha escura. A gente chama de... Às vezes a avó passa a bucha, né? Pra tirar. Fica bem aqui nessa parte, assim, né? Aqui da axila do braço ou aqui atrás do pescoço, que é aquela mancha escura que a gente chama de acantose, né? Acantose nigricans, que já é, por exemplo, um sinal de resistência insulínica. Isso é um pré-diabetes, pra galera entender, né? Exato. E muitas crianças, é super comum chegar no consultório já com essas manchas, com essa acantose, já é um indício de pré-diabetes. E o cuidador achar que é normal. Por exemplo, eu tenho na minha família, assim, muito próximo, um adolescente de 12 anos, muito sobrepeso, né? Um obeso mesmo, com muita acantose,
quem cuida fala, não, quando crescer some. E você sabe, Gabriel, que às vezes também a gente tem um conceito errado das pessoas olharem, né, essa criança gordinha e achar que ela está saudável. Na grande maioria das vezes, essa criança que está sobrepeso ou que ela está obesa, ela está desnutrida. As pessoas acham que desnutrição é igual a magreza, né? Não é. A desnutrição é um desbalanço dos micronutrientes, né? E essa criança, às vezes, ela tá com falta, com depleção de micronutrientes. Micronutrientes, Vitamina, minerais, proteína, vitaminas, minerais, né? Então, é importante esse acompanhamento e nem sempre a gente tirar esse estigma, né? De que o gordinho é saudável, né? Só vou olhar para você e achar que você era saudável. E muitas vezes não é, né? Não, com certeza não. A gente até tem que checar como que tá isso. Porque muitas vezes a criança obesa vai ficando... Às vezes ela está obesa por ser seletiva e às vezes ela se torna seletiva depois da obesidade. Mas, independente, a seletividade alimentar vai levar a uma desnutrição de alguma maneira. Algumas coisas, muitas coisas, a gente consegue dosar no sangue. Alguns micronutrientes, algumas vitaminas. Mas tem muita coisa que a gente não consegue. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Às vezes, os pais falam assim, mas fez um check-up no pediatra e, apesar dele ser sobrepeso, tá tudo bem. No sangue tá tudo bem. Mas tem coisas que a gente não consegue avaliar de forma objetiva, assim. Porque, e aí eu falo, né? Para você chegar a ter uma dislipidemia, uma alteração de colesterol, né, no exame, é porque o negócio já tá feio já, entendeu? Então, às vezes, e a gente vê isso, que a saúde em geral da criança, ela é melhor, né? Então, assim, para a criança alterar um exame, demora. Não é toda criança sobrepeso, a maioria das vezes, ela vem com o exame normal. E aí o pai acha que tá tudo bem, mas não é. As crianças obesas, elas já têm deposição de gordura em carótida, em coronária. Então, assim, a gente acha assim, não, mas depois de muitos anos de obesidade que você vai ver lá na vida adulta que vai ter essas deposições de gordura, as placas, né, os aterômetros. Não! Olha que loucura. Filhos de mães obesas, a gente já vê no feto. Os fetos já têm aumento da deposição de gordura em carótida, em coronária. Olha só. Você imagina? Então, é pouco tempo de obesidade, a criança já começa a desenvolver. Isso é uma coisa que a gente não consegue, entre aspas, dosar no sangue. Entendeu? Né? É uma coisa que, né, a gente consegue avaliar de forma intervencionista e que a gente não vai poder fazer isso para todas as crianças, né? E por outro lado também, por essa saúde da criança ser melhor também, não é um tratamento que é tão dificultoso. Tanto que quando a gente vai falar em tratamento de obesidade, as fases do tratamento, a primeira coisa que a gente tem que corrigir, porque às vezes a criança ela vem seletiva, né? Como você muito bem disse. E a mãe fala, doutora, mas eu não vou conseguir colocar um alface para ela comer uma cenoura. Calma, isso é a última parte do processo. A primeira parte é a gente corrigir hábitos. Então, às vezes, só de você começar a colocar essa criança na mesa para comer e não na frente da televisão, você não deixar que essa criança repita o prato, você começar a servir a quantidade de comida no prato, só de você, às vezes, corrigir, colocar uma atividade na vida dessa criança, só de você corrigir isso, às vezes, a gente já consegue a perda de peso. Inclusive, nas metas de tratamento, assim, para crianças menores de 7 anos que ainda não tem alguma comorbidade associada, no primeiro momento a gente não vai nem querer que essa criança perca peso. A gente quer a manutenção do peso dessa criança, né? Porque ela vai crescer ainda, né? É o efeito da massa de modelar que a gente fala, né? Como se você pegasse uma massinha, fizesse ali um cilindro com aquela massinha. Como a criança cresce, se você estica essa massinha, naturalmente ela vai afinar, né? Então esse é o efeito da massa de modelar que a gente vê na criança. Quando que a gente não vai se beneficiar do efeito da massa de modelar? Se a gente aumentar a quantidade de massa, né? Então, para o efeito da massa de modelar funcionar, a criança não pode ganhar peso. Ela tem que manter o peso dela, porque ela vai crescendo e vai distribuir esse peso. Mas se ela ganhar peso, não vai ajudar. Não tem como. Mas é isso que eu estou dizendo. Quando vem, né, a família, eu falo, olha, não é o fim do mundo. Não é tão difícil como é difícil para um adulto obeso. Para a criança é muito mais fácil por conta disso, porque ela ainda está crescendo, né? Às vezes a gente vai querer só a manutenção do peso, a gente nem vai colocar como meta a perda de peso. Mas eu acho que o importante é a gente dar o start, né? Começar, né? Eu acho que o grande problema que eu tenho visto, assim, com muita frequência, é o exemplo. Tá muito difícil da gente conseguir dar o exemplo para os nossos filhos. E eu falo a gente porque, para mim, é um esforço assim, tremendo sair de casa para malhar todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana. Fazer alguma atividade física, seja correr, seja malhar, enfim. Isso, para mim, assim, é uma coisa que eu tiro do fundo do meu âmago conseguir fazer uma atividade física. Mas eu preciso, tanto para minha saúde, quanto para eu dar o exemplo também. E a alimentação, mesma coisa. Às vezes, se eu não estou prestando atenção, eu começo a comer porcaria, diminuo a quantidade de salada, começo a comer pouca salada, tem aquela saladona todo dia em casa. Não, amanhã eu como, etc. Né? Aí eu tenho que me conscientizar. Opa, peraí, não.
tenho que comer melhor. Eu tenho... Dá o exemplo. Esse exemplo né? a gente não está conseguindo dar. Porque a nossa vida, né? A vida moderna é muito difícil. A correria do dia a dia, a gente também quer comer só porcaria. Não, né? gente. Então... E é assim, que atire a primeira pedra, aquela mãe que nunca comeu nada escondido do filho, Nossa, com certeza. né? Eu sou rainha, porque eu gosto de um docinho. Querido, criança Às vezes dorme. você nem tá dormindo, esconde ali atrás do pão, alguma coisa assim. Entrou na cozinha. Vai lá na porta. Altas vezes eu já fiz isso, assim, porque às vezes eu vi que naquela semana o Arthur comeu muito, já comeu, exagerou um pouquinho ali e tal, e eu não quero que ele coma mais, mas às vezes eu ganho um chocolate, ganho muito chocolate paciente. E eu quero comer. Gente, meu filho, um dia você vai assistir esse vídeo. Eu comi muito chocolate escondido de você, entendeu? Você vê como que pra gente também a regra do é melhor não ter do que você ter e se controlar e falar não, também funciona pra gente. Ainda mais eu, sanguínea, filha. Determinação zero. Eu não consigo ver. Você já é uma pessoa mais determinada, né, Gabriel? Eu não sou, Por não. ser sanguíneo, até que sou, né? Sanguíneo curado. É verdade. É bem treinado. Bem treinado. O sanguíneo bem A ocasião treinado. faz o ladrão. Verdade. Ai, gente, gostei muito do nosso papo. Eu não falei que 1 hora ia passar tão Nossa, rápido que voando. você nem ia ver. E vocês querem acrescentar mais alguma coisa que não foi dita? Ou acho que é isso mesmo? Quer deixar um recado final para as mães? Olha, assim, eu acho que um recado que eu gostaria de deixar, principalmente para as mães que já têm crianças obesas, é não se sinta culpada, não carrega essa culpa em cima de você. Isso não vai ajudar. Você joga a culpa para o lado, joga a interrogação de por que ele ficou obeso, o que aconteceu. Essa interrogação você tira de frente de você e pensa na mudança ativa agora. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu vejo as mães se apegando muito nisso, sabe? De, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Não, joga isso para o lado e... Já foi. E já foi, exatamente. E isso é muito frequente, né? O seu filho, ele está obeso, bem como várias outras crianças estão obesas. Então, assim, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer para mudar isso, né? Mas não se sente culpada. Procurar sabe? Eu acho ajuda. que isso é uma coisa que a gente precisa falar para as mães, porque a gente já carrega tanta culpa. A gente já se sente culpada por tanta coisa. Então, vamos ser um pouquinho mais leve também, né? Com as mães, os pais, os cuidadores. E enfim. assim, já foi, né? Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ser práticos. O melhorar. que a gente pode fazer daqui pra frente, Com né? E se certeza. a gente conseguir mudar daqui pra frente, ótimo, já tá valendo, né? Com certeza. E procurar ajuda multidisciplinar, que é muito importante, né? Então, o pediatra, o endocrinologista pediátrico, principalmente quando a gente já tem comorbidades associadas, né, amiga? O nutricionista, o educador físico, né? E Tem que ter a equipe toda junto. O psicólogo, eu acho que é Essencial. essencial também para fazer certeza. nesse atendimento, né? E assim, e para aquelas famílias que não têm condições, a gente posta muito os vídeos, os cortes ali no Instagram e tal, e tem muitas pessoas que comentam embaixo, mas isso aí é no mundo da maravilha, quem pode pagar um pediatra particular, né? No SUS, às vezes, é mais difícil. Mas, gente, a internet tá aí hoje com tanto, né? Esse próprio... à informação, né? Acesso à informação, por exemplo, esse episódio mesmo, né? A gente falou tantas coisas aqui que já dá pra pessoa que não tem condições de procurar essa ajuda, mas já começar a mudar em casa, né? Eu sou o exemplo, né? O meu tratamento foi SUS. Olha aí, que legal. O seu grupo Verdade. chama O TOI, TOI, né? Terapia da obesidade infantil. Que, inclusive, é no Hospital Regional, que é onde nós onde formamos, onde a gente fez a residência. A pediatria. Era o Dr. Sandro? Era. A gente fez a nossa residência lá na nossa casa, Hospital Regional. E o grupo existia, né? Até Sim, quando a gente não, tava... E ele existe até Existe hoje. até Ele foi hoje. reativado Agora ele tá ali recente. no Guanandi? Não sei, mas no ele... Hospital da Criança ali, né? Alguma coisa da criança. Não sei, mas quando a gente tava na residência, ele funcionava lá no Hospital Regional. Agora ainda. parece que não está mais lá. Enfim. Então, assim, né, busque ajuda, né, vá atrás, tem informação na internet para quem não tem condições, mas tem informação de qualidade. Você que está aí do outro lado, que conhece o vizinho, o sobrinho, né, ou alguém, o filho de uma amiga que você acha que pode estar gordinho, encaminha já esse episódio também, né? Já serve aí como, olha só que episódio legal, né? Já encaminha o episódio também. E é isso. E você, Gabs? Eu acho que a conscientização, né? A pessoa viu que tem uma alteração ali, vou buscar ajuda e está 100% comprometida com a busca. Porque vai na doutora e aí tem alguma orientação, fala, eu acho que isso daqui não vai dar certo. E suspende. Eu acho que se você buscou ajuda, você tem que estar 120% comprometido com aquilo. E não falar, acho que ele sabe menos que eu e eu sei muito mais que ele. Então, acho que se comprometer com um tratamento é muito importante para que tenha um futuro promissor aí no objetivo, né? Que é o emagrecimento dessa criança.
E você é o exemplo vivo disso, né? Aí o exemplo vivo... Ó, o brinco caindo no meio do episódio. A gente acontece. Aqui é tudo assim, a gente deixa. Mas você é o exemplo vivo disso. Olha aí, ó. Gabriel, super comprometido. Isso mesmo. Aí. E não foi por isso que eu escolhi nutrição, né? Não foi por isso? Foi porque eu passei, né, em nutrição. É um bom motivo Eu também, passei, né? acho que eu sempre falo que ela que me escolheu, né? Eu passei em nutrição e agronomia. Na época eu não podia fazer agronomia porque era o dia inteiro. Falei, vou fazer nutrição que é meio período. Eu fiz nutrição. Deu certo. Deu certo. E você gosta e tudo. E aí olha, a gente vai fazendo o que dá, né? olha só que legal. Eu achei que era por conta Não, disso. eu acho que veio a calhar, né? Não, mas não tem nada a ver. Ali no inconsciente, alguma coisa. Por que fez a inscrição para nutrição? E aí, no meu estágio, né, final, todo mundo faz, quem que é a minha orientadora lá no hospital regional? A que me atendeu na época do tratamento. Do tratamento. A Lilian. Que era a Samantha Abrão. Que legal. Ah, que legal. E aí ela foi a preceptora na época e tal. Então foi bem legal. Que bacana. E ela massa. me reconheceu. Falou, eu acho que eu conheço você. Eu falei, eu também acho. Aí fala assim, eu só era um pouco mais bolota. E eu deixei a dieta até hoje. Eu tenho a dieta 2008. Eu tenho ela guardada até hoje. Ai, que legal. É o prêmio É também. o prêmio do emagrecimento. Vendo só, que legal. É isso aí. Eu quero agradecer vocês pela disponibilidade. A Antônia tá com as 2 crianças doentes em casa. Eu que agradeço o convite, amiga. Fiquei super feliz de vir. Tô feliz que deu Nervosa. certo. Agora já não, mas... Agora eu já tô mais passou. relaxada. Obrigada também, Gabs. Eu que Obrigada pelo agradeço. presente. Agora eu vou ser Imagina. obrigada a comer esse chocolate. Ah, meu aí, Deus. mas Treina, né? De Começa a Gramado, treinar. chocolate. eu sou não, obrigada então a divide, comer. né, amiga? Do Uruguai. Ai, do Uruguai ainda, olha isso. Então tá. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Mais um episódio aí, cheio de informação bacana pra vocês. Mais uma vez, quem não tá inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui o que vocês acharam, compartilha com todo mundo e fica ligado aqui que a cada 15, agora quinzenalmente, né? Cada 15 dias, episódio novinho, fresquinho pra vocês. Um beijo e até a próxima.